E aí, como é que vocês estão? Mais um dia, mais uma noite e mais um vídeo de Trolls Infection. Mas calma aí que dessa vez eu tenho uma boa desculpa para trazer mais um vídeo desse tema aqui pro canal. Além das visualizações, é claro, dessa vez a história de infecção tem um final. Já que se vocês assistirem os outros vídeos desse tema aqui no canal, vão saber que geralmente eu sempre termino o vídeo com um final em aberto ou com alguma teoria própria. Justamente pelo fato dos criadores dessas AUs ainda não terem finalizado as suas obras. Mas desta vez, a TikToker Violet Burry vem para mudar tudo, trazendo uma história com começo, meio e fim. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. No primeiro capítulo da AU, nós nos deparamos com a Pop deitada na cama com um ferimento no seu braço. E logo em seguida, quem aparece é o Tronco com algumas ervas medicinais que ele tinha pegado para a Pop. Aparentemente, a Pop havia se machucado em uma caminhada, e o Tronco trouxe essas ervas para ajudar na recuperação dela. Porém, enquanto o Tronco estava distraído, a Pop começa a olhar para ele com um olhar um pouco suspeito. Quando o Tronco se vira na direção dela, a Pop simplesmente some da cama. E o que a maioria já esperava acontece, a Pop vira um monstro. E eu só queria ressaltar que agora vem uma das partes mais legais da AU. O Tronco, percebendo que essa coisa ia atacá-lo, se defende com seu cabelo e corre dali. Utiliza novamente o cabelo para subir em uma árvore, mas a Pop ainda assim consegue segui-lo até ali. Então os dois iniciam uma perseguição, com o Tronco fugindo entre as árvores e a Pop correndo atrás dele. E durante a fuga, o Tronco se distrai e bate a cabeça em um galho de uma árvore. Mas por sorte ele cai perto da entrada do bunker dele. E entrando lá dentro, o Tronco chama a atenção da Pop e quando ela se distrai, ele captura ela com uma rede e atira um dardo tranquilizante nela. E com ela atordoada, o Tronco prende a Pop dentro de uma gaiola e promete que ele iria encontrar uma cura para ela. E enquanto isso, ele também descobre que boa parte dos Trolls haviam sido tomados por uma praga que transformava eles em criaturas semelhantes a... E para lidar com toda essa praga, são criados 3 times. O primeiro sendo dos caçadores, formados pela Viva, o Tronco e o John, que tinham como principal objetivo prender e capturar os infectados. Pop. O segundo é o time de pesquisadores, formados pela Laguna, o Clay e o Floyd, que tinham como principal objetivo encontrar a cura para essa praga. E o terceiro e último são os dos limpadores, formado pela Doutora Mulbloom e pelas pessoas nuvens, que nesse universo são imunes à praga. E esse time tinha como objetivo cuidar dos infectados que eram capturados pelos caçadores. E com os times formados, a caça e o estudo de trolls infectados se inicia, com eles capturando algumas figuras já conhecidas da franquia, como o Rei Pepe, o Bitelo, o Gai Diamante e a Nina. E enquanto isso, os outros times ficavam encarregados de estudar o comportamento e a biologia dos infectados. E eles descobriram que existia um tipo de limite de tamanho para a infecção funcionar, onde criaturas pequenas como os próprios Trolls eram extremamente afetados pela infecção, ao ponto deles serem transformados em monstros por causa dela. Porém, outras criaturas maiores, como os Bergens, os Radios e os Ferioditas, eram totalmente imunes a essa praga. E enquanto a procura pela cura não dava em nada, o Tronco se lembra que enquanto estava doente, a Pop tinha falado que um dia antes ela havia saído para coletar algumas emas, quando de repente um inseto picou o braço dela, e depois disso ela começou a sentir uma febre enorme, até que tudo descarrilhou na merda que a gente viu. E ouvindo essa história, o Clay reconhece o inseto que mordeu o braço da Pop como sendo um Twig, um tipo de aranha minúscula, que geralmente habitam regiões mais escuras e densas de cavernas. E fazendo algumas pesquisas, ele também descobre que os Twigs possuíam um tipo de veneno nas suas presas, que quando em contato com o sangue de algumas criaturas, faziam essas mesmas criaturas começarem a se comportar como uma besta irracional. Além de, é claro, causar mutações nos hospedeiros, os transformando em um literal monstro. Ok, agora eles sabem de onde a praga toda se iniciou. Mas isso não vai ser útil se eles não encontrarem a cura, né? Mas, por sorte, eles encontram.
enquanto fazia uma ronda pela floresta, o tronco é chamado pelo cara da nuvem até o laboratório da Laguna, onde ela explica uma teoria que ela mesma criou. Segundo a Laguna, o corpo dos infectados são completamente preenchidos pelo veneno do Tweak. Então o plano dela era utilizar uma pessoa nuvem para sugar todo esse veneno do infectado e colocá-lo em um balde. Mais uma vez lembrando aqui que as pessoas nuvens são imunes ao veneno, então eles não vão sofrer com nada disso. Mas é óbvio que isso é uma teoria, e para ter certeza de que isso vai dar certo, eles iriam precisar de um voluntário. Por sorte, a DJ Suki se oferece como um cobaia e come um cupcake com o veneno, se transformando em infectado e dando início ao experimento. Depois de ter todo o veneno tirado do seu corpo, a DJ Suki ficou completamente acabada, mas depois de longos 2 meses de recuperação, ela ficou totalmente livre do veneno. E com esse sucesso, o tronco já fica extremamente feliz, indo até a gaiola da Pop, dizendo que logo eles iriam trazê-la de volta. E no dia seguinte, diversos doutores de várias raças diferentes vão até o laboratório da Laguna com o objetivo de trazê-la de volta. E com tudo pronto, a cirurgia se inicia. Eles tiram o veneno dela, porém logo em seguida a Pop entra em coma. E nesse ponto, a AU dá um salto de 3 meses no futuro. E nós vemos que a grande maioria dos infectados já foi curada e já está vivendo normalmente. Porém a Pop ainda estava em coma, e isso deixa o tronco muito chateado. E para esfriar a cabeça, ele sobe um galho de uma árvore. E quem também sobe lá é a Viva. E os dois têm uma breve conversa, onde a Viva começa a chorar dizendo que ela tem medo de perder a sua irmã de novo. E o tronco a consola. Porém os dois são interrompidos pelo cara da nuvem, que fala que infelizmente a Pop não resistiu aos sintomas colaterais do veneno e acabou falecendo, terminando a AU com esse final melancólico. É claro que eu tô zoando, né? Vocês acham mesmo que isso ia acontecer? Por mais que eu, pessoalmente, acharia muito pica se o autor tivesse coragem de matar a Pop, não é o caso aqui. Na verdade, o cara da nuvem avisa que a Pop tava acordando. E os dois vão imediatamente correndo até o dormitório, onde eles encontram a Bela adormecida acordada. E aqui rola uma cena bem emocionante de todos eles se encontrando. Não só a Viva, o Tronco e a Pop, mas também todos os outros personagens. E com esse final feliz, dessa vez de verdade, a AU se encerra. Vamos lá, eu sei que comparando essa com as outras AUs de Trolls Infection que eu já trouxe aqui pro canal, essa é um pouquinho fraquinha. E eu pessoalmente ainda acho a primeira que eu trouxe aqui pro canal, da Tier Noises, a melhor de todas, principalmente pela arte, que eu acho até hoje muito boa. Porém isso, de nenhuma forma, diminui o trabalho da Violet Berry nessa AU, que foi extremamente boa. E eu também já tava cansado de trazer pra vocês AUs que não tinham final. Então por isso que eu também trouxe essa história aqui, pra trazer um pouco de mudança aqui pro canal. Dito tudo isso, obrigado por ter assistido até o final, redes sociais na descrição e tchau.